Capítulo 3. Reflexões do passado e melodias esquecidas. Ao cruzar a porta direita, Elisa se deparou com o imenso retrato que dominava a parede central do cômodo. A imagem, com uma riqueza de detalhes impressionante, mostrava uma garotinha de sorriso contido e enigmático, ladeada por dois adultos com expressões sérias, um homem e uma mulher, ambos vestidos com trajes suntuosos da Idade Média, típicos da realeza da época. Uma sensação estranha percorreu Elisa ao fixar o olhar na menininha do retrato, que parecia ter entre 4 e 5 anos. Um choque avassalador a atingiu. A semelhança era inegável, assustadora. A cor dos olhos, o formato do rosto, o sorriso, tudo era idêntico a ela mesma. O mundo ao seu redor pareceu desmoronar enquanto ela encarava o quadro por horas a fio, absorvendo cada detalhe daquela imagem que parecia uma janela para outro tempo. Cansada e com os olhos pesados de sono, Elisa notou um pequeno e quase invisível detalhe, uma maçaneta discreta escondida no braço do homem retratado. Com um misto de receio e curiosidade, ela se aproximou devagar. Ao tocar na maçaneta, uma onda de torpor a invadiu e ela apagou instantaneamente. Mergulhou em um sonho vívido e inquietante sobre o castelo. No sonho, a mesma garota do quadro, Elizabeth, estava lá, mas do lado de fora, em um pátio gramado, balançando-se tristemente em um balanço de madeira. Elisa se via ali como um espírito, flutuando, observando. De repente, uma voz a chamou, suave e familiar. Senhorita Elizabeth? O nome ressoou nos ouvidos de Elisa e um pânico crescente a dominou. Ela acordou abruptamente, deitada no chão frio do cômodo. O pânico a impulsionou. Correndo em direção ao quadro, ela abriu a porta oculta e, sem olhar para trás, adentrou outro cômodo. Elisa se encontrava agora em uma sala de estar suntuosa, porém empoeirada. Seus olhos rapidamente identificaram um piano elegante e antigo no centro da sala. O piano era seu instrumento favorito, uma paixão que a acompanhava desde a infância. Por um instante, uma ilusão de segurança a invadiu, como se estivesse de volta à sua própria casa. Ela se aproximou, estendendo a mão para tocar as teclas. No momento em que seus dedos roçaram o marfim, o piano, como que por mágica, começou a tocar sozinho. Uma melodia assombrosa e bela. O som a envolveu, e mais uma vez Elisa desmaiou. O novo sonho era uma continuação do anterior. A menina Elizabeth estava lá, no piano, e de repente, ela olhou diretamente para Elisa, com um olhar de reconhecimento. Um homem, um velho com um bigode branco e trajes de mordomo da época, atravessou Elisa como se ela não estivesse ali. Ele disse: Senhorita Elizabeth, já está na hora de sua aula de piano. Elisa acordou no chão, o coração disparado. Uma ideia assustadora, mas convincente, começou a se formar em sua mente. Aquela menina, Elizabeth, era ela mesma, mas em outra vida, um eco de um passado esquecido. Após um tempo de reflexão e desespero, ela começou a procurar uma saída do cômodo, percebendo que mais de uma saída física. O que ela buscava era uma saída do seu próprio labirinto mental. Enfim, encontrou outra porta, a única que a livraria daquele inferno de cômodo, e seguiu para o próximo desafio, uma cozinha.